capítulo de número 5. Você vai pegar em Novo Testamento, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o segundo é Marcos. Marcos, capítulo de número 5, eu vou estar lendo a partir do verso de número 1. Eu cumprimento também aqueles que estão online, graça e paz do Senhor. Fique conosco, nós somos da Igreja do Nazareno, somos da Igreja do Nazareno, Comunidade Esperança, falamos de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, Brasil. Meu nome é Renan, sou pastor da igreja e tenho a responsabilidade de entregar a você a palavra de Deus com muita alegria nessa noite. Você encontrou Marcos 5, a partir do verso 1, eu estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. Eu peço que você abra sua Bíblia junto comigo, deixe ela aberta em nome de Jesus. Mas antes de ler a palavra, eu quero fazer diferente, eu quero orar já pela palavra. Então feche os seus olhos onde você está, vamos falar com o Senhor. Eu peço também que você ore pela minha vida, para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me preservou até aqui mais uma vez, e me dá a condição de entregar a tua palavra. Eu peço a tua sensibilidade, Senhor, que o Senhor me dê a condição de ouvir e de transmitir a tua palavra. Espírito Santo, usa a minha vida, eis as tuas ovelhas, a tua igreja. Há uma responsabilidade de conduzir o rebanho que é teu, de pregar a palavra do Senhor com muito temor. Eu falo muito sobre Jetro, Moisés, quando Jetro chega e pergunta a Moisés, o que esse povo vem fazer aqui diante de você? E ele diz, eles vêm a mim consultar a Deus. Pai, ninguém veio aqui me ver, ninguém veio aqui por causa de uma campanha. Nós viemos aqui nos consagrar e clamar a tua presença, Senhor. Viemos aqui ouvir a tua voz, e eu quero ser boca de Deus nessa noite. Que o Senhor use a minha vida, que o teu Espírito Santo ponha palavras em minha boca. Senhor, eu entrego em tuas mãos todos que me ouvem e que precisam me ouvir. Aonde, Senhor, a internet pode chegar. Pai, que o teu Espírito conduza esta palavra, que o teu Espírito guarde os corações, atrai o nosso coração ao Senhor, aquele que chega cansado, aquele que chega oprimido, aquele que chega pensando em situações externas. Pai, atrai o nosso coração, atrai, Senhor Deus, a nossa mente ao Senhor. Eu oro pedindo, clamando ao Senhor, fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, queridos? Quero ler a palavra de Deus, Marcos 5, a partir do verso 1. Farei uma leitura extensa, 20 versículos, mas eu peço a sua atenção. Vamos transmitir aqui também à frente. Marcos 5, 1 diz assim: Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, na verdade, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram.
Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito estado, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado, e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui. Irmãos, eu quero nessa noite falar com você, ministrar sobre o tema curado para recomeçar. Curados, na verdade, para recomeçar. Muitas das vezes em nossa vida, nós vivemos situações de perca. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa valiosa para você. Mas na vida, muitas das vezes, pessoas perdem bens. Um carro, uma casa, uma moto. Talvez foi roubado. Talvez teve a casa invadida. Talvez pessoas que perderam seus entes queridos, um familiar, marido, esposa, filhos, pais. Grandes percas que mexem com a vida da gente. Mas muitas das vezes nós perdemos a pessoa não para a morte. Muitas das vezes nós perdemos a pessoa não, por exemplo, financeiramente. Mas muitas das vezes pessoas perdem um filho mesmo vivo. Mas vê o filho se perdendo para as drogas, para a prostituição. Talvez vê o filho se afastando de casa, o pai. Muitas das vezes fomos fazer evangelismo em um semáforo, evangelismo na rua, entregar comida, sopa, agasalho, conversar com pessoas. E quantas histórias eu já ouvi de pessoas que acabaram entrando em um vício da droga, da prostituição, acabaram se tornando vergonha para casa, e um determinado dia escolheu pegar todas as suas coisas e ir embora. Tamanha vergonha, tamanha destruição, tamanho nível de situações que entrou na vida, e acabou indo, e nós olhamos por aí, vamos aí mundo afora, e vemos pessoas nas margens, nas esquinas. Quando eu vejo, por exemplo, um morador de rua, eu penso num pai e numa mãe. Ninguém criou um filho para morar na rua. Quando eu vejo pessoas viciadas em droga, prostituição, no álcool, quando eu vejo um casamento que se destrói, eu fico pensando que a pessoa não começou uma vida para terminar assim. Ninguém criou um filho para perdê-lo. Ninguém deseja perder um marido para o álcool, para a prostituição, para as drogas. Ninguém se casa para se separar. Mas muitas das vezes situações acontecem na vida em que chega a um nível da perca. E muitas das vezes a perca para a morte, mas também muitas das vezes a perca para a pessoa estar ausente estando viva. Ela está viva, mas ela está vivendo em outro lugar. Havia promessas para que nós estivéssemos juntos, mas não estamos mais. Quantos relacionamentos de pais e filhos brigados? Quantos relacionamentos de marido e esposa que se separam, famílias que são destruídas? Quantas pessoas que talvez chegam a um nível de destruição tão grande, que você e eu perdemos a esperança de uma transformação nessa vida. Talvez você olhe para o seu casamento e você não tem mais esperança.
Talvez você olhe para a vida do seu marido e você não tem mais esperança. Olha para a vida de um filho e não tem mais esperança. Olha para a vida de um pai e não tem mais esperança. Olha para a vida de um irmão e não tem mais esperança. Olha para a sua carreira profissional e não tem mais esperança. Porque aconteceram tantas coisas no meio do caminho em que essa pessoa foi machucada, talvez se tornou escrava de uma determinada situação. O texto que nós acabamos de ler conta a história de um homem de Gadara. O texto diz que ele era possesso por um espírito imundo. E o texto diz que ele chegou ao fundo do poço, perdeu tudo. Eu vou contar aqui um pouco da vida dele, vou ministrar sobre a vida dele, mas o texto diz que no final, Jesus foi até ele e o curou, Jesus o libertou, Jesus transformou a sua vida, e eu quero profetizar desde já, em nome de Jesus, vidas serão libertas nessa noite, você crê? Vidas serão curadas nessa noite, famílias serão transformadas nessa noite, em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Eu quero nessa noite ministrar então sobre o tema curados para recomeçar. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é entendendo a opressão e a possessão. Você que gosta de anotar, anote o tema e anote este ponto. Entendendo a opressão e a possessão. Eu convido você a ler comigo, por favor, o verso de número 2, que diz assim: Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. O texto está dizendo que Jesus, quando desce do barco, vem de encontro a ele, um homem que estava possesso. O que é então a possessão? Qual que é a diferença, pastor, de possessão e opressão? Possessão é quando um espírito entra dentro da pessoa e governa então a vida dessa pessoa. Você já viu, por exemplo, tá, somente para explicação e depois para você entender a ilustração, e eu vou explicar depois. Você já viu uma pessoa sobre o efeito do álcool embriagada? O que ela faz? Ela anda pela rua, mas, por exemplo, ela não consegue muitas vezes andar numa linha reta. Ela não consegue ter domínio das suas atitudes, ela não consegue ter domínio do seu próprio corpo. Por quê? Ela está sob o efeito do álcool. O álcool tomou a sua mente, o álcool tomou as suas ações, suas decisões, sua capacidade de agir, sua capacidade de raciocinar, de reagir. Quando um espírito imundo entra na vida de uma pessoa de forma possessa, ele toma o controle da vida dessa pessoa. Já não é mais a pessoa que tem o governo da sua vida, já não é mais a pessoa que tem o controle da sua vida, mas esse espírito agora é quem governa sobre a vida dela. Pastor, e a diferença de possessão e opressão? É que possessão é quando esse espírito imundo age internamente. Ele entra no corpo e toma o controle da vida. A opressão é quando ele age de forma externa. Ele não entra dentro da pessoa, mas ele consegue influenciar essa pessoa externamente. E o texto diz que na vida desse homem, Satanás conseguiu entrar, governar a sua vida e levar a sua vida à destruição. Satanás pode investir na vida de todos nós. A Bíblia diz que certa feita, Satanás estava, o texto diz lá em Jó, capítulo 1, que Satanás se apresenta a Deus e Deus fala a Satanás: você tem observado o meu servo Jó? Ele diz: sim, tenho visto. E Deus diz: você vê como ele é um homem bom, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E qual foi a resposta de Satanás? Eu o conheço, eu tenho visto. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você, você não precisa ter medo do diabo, mas você precisa saber que ele te conhece. Você precisa saber que ele sabe dos seus passos, e que ele pode, se o Senhor permitir, ele pode investir contra a sua vida. Agora, ele só terá vitória sobre você, se você permitir, ou se Deus por acaso permitir. Mas ele só pode entrar na sua vida e te possuir o seu corpo, realmente entrar dentro de você e te governar, se você der uma brecha. Então preste atenção aqui agora.
A diferença entre opressão e possessão: primeiro, opressão é externa, possessão é interna, é quando entra dentro. Mas só tem como um espírito imundo entrar dentro de mim quando eu dou uma brecha. Como assim, pastor, brecha? Uma brecha que eu te digo é um pecado. É quando Satanás investe contra a sua vida, e se por acaso você estiver em pecado. Que pecado, pastor? Adultério, prostituição. Quando você não tem uma vida diante de Deus. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada prevalece contra a minha vida. Então eu não preciso ter medo do diabo, eu não preciso ter medo de macumba, eu não preciso ter medo de feitiçaria, mas eu preciso ter a minha vida aos pés do Senhor. Eu preciso ter a minha vida ao altar do Senhor. Satanás só pode possuir a sua vida quando, por exemplo, se talvez você estiver sobre o efeito do álcool, é uma brecha. A palavra de Deus diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Satanás pode entrar na vida do homem quando, por exemplo, ele dá legalidade através que ele faz do seu corpo, ele ingere drogas, maconha, e aí entra tanto tipo de droga. Então ele faz do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, ao invés de entregar a sua vida a Deus e que o Espírito Santo de Deus o influencie, o direcione, ele acaba se submetendo às circunstâncias que governem a sua vida. Quer ver uma brecha para o diabo entrar? Ira constante. A palavra de Deus diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pastor, é pecado irar? Pecado irar não é. Todo mundo aqui, não é possível que não tenha alguém perfeito que não fique irado. Eu, às vezes, fico irado. Mas a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu irei, o que eu não posso fazer? Pecar, mas também tem um problema. A palavra diz assim, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. E tem gente que não ira apenas um dia, ela vive irada. A pessoa está sempre numa revolta tão grande. A pessoa está sempre numa ira tão grande, que de uma forma que Satanás consegue entrar na sua vida. Queridos, eu sou pastor, vai fazer agora em fevereiro 10 anos. Pouco tempo perto do que eu espero viver em nome de Jesus. Mas nessa caminhada eu já pude ver muitas vezes Satanás tomar a vida de uma pessoa por causa da ira. Pessoas que estão sempre iradas, pessoas que dormem, que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem liberar perdão. Então a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que está querendo dizer? A pessoa dorme e acorda irada, brigada, sem liberar perdão, com raiva no coração. Então, ao invés dos frutos do Espírito governá-la, ela começa a dar legalidade às obras da carne, e vai se tornando uma ira muito grande. Outra das piores brechas para que Satanás tome a possessão da vida de uma pessoa. Levítico capítulo 20, verso número 6. Diz assim, também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns, ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do meu povo. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns, ou que consultam os espíritos dos mortos. No nosso país, no Brasil, nós vemos muito isso. Pessoas que ficam querendo, já viu, chegou no centro da cidade, você está andando lá e alguém faz assim para você, ó. Já viu já? Não entra não. Não entra nessa não. Ai, pastor, meu fulano morreu, queridos. O luto é muito pesado. Perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu um filho, perdeu um familiar, um ente querido. E Satanás se reveste de anjo de luz. E ele sabe, como eu disse, ele conhece a vida de todo mundo. E aí ele vem e desce um espírito sobre a vida de uma pessoa, e a pessoa vem e começa, lá no seu quarto, tem um quadro assim, tem aquela aliança que eu te dei quando nós casamos, e tem aquela determinada situação, e a pessoa, ai, ele voltou para falar comigo, ela voltou para falar comigo, e o diabo prende a laços. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns.
ou que consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Então eu quero falar a você, tome cuidado com o que você tem ouvido por aí. Nunca vi um negócio desse, crente querendo um incêndio para receber passe? Ah, pastor, não, mas tudo é paz, pastor, é o mesmo Deus. Não, para com esse negócio. Não é o mesmo Deus, não. Há um Espírito, chamado Espírito Santo de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não, pastor, mas todas as religiões levam a Deus. Não, isso é mentira do diabo para te enganar. Tome muito cuidado com o que você tem ouvido, até na igreja evangélica, hoje nós temos que tomar cuidado. Eu pedi aqui, ó, abra a palavra, mantenha a palavra aberta, acompanhe o que eu estou pregando. Também me voltarei contra. Você já pensou você lutar com Deus? Você já pensou Deus dizer, ó, eu me levantarei contra você, Renan? Pelo amor de Deus. Contra aqueles que consultam médiuns, contra aqueles que consultam espíritos de mortos. Por quê? Porque estão cometendo prostituição, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você sabe que pessoas que muitas vezes que recebem espírito, recebe espírito masculino, recebe espírito feminino, por isso então tem relação sexual com homem, por isso então tem relação sexual com mulher, e aí tem um crente com promessa de Deus sobre a sua vida, palavra de Deus sobre a sua vida, que fica se entregando a qualquer coisa para buscar revelação de espírito. Tome cuidado. São legalidades que você dá para que espíritos do inferno entrem na sua vida, tomem conta e governem você. Isso é possessão, opressão, o adversário te oprime, usando situações, usando pessoas, muitas vezes com situações que acontecem na sua vida e vem uma carga pesada contra você. Muitas vezes uma batalha espiritual. Muitas das vezes setas inflamadas na tua mente, pensamento, você acorda e parece que vem um pensamento do inferno na tua cabeça, uma vontade de fazer uma coisa que já não convém mais a você, uma vontade de desistir, uma vontade de parar, uma vontade de voltar ao velho homem, e Satanás então se levanta, e aonde há uma luta do espírito contra a carne. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo, e nós precisamos batalhar. Por isso a palavra de Deus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós estamos sempre nessa batalha, e ai daquele que acha que não. Aquele que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Nós temos que sempre estar atentos, sempre vigilantes. Ah, pastor, eu não gosto que fala dessas coisas, pastor. Eu não gosto que fala de demônio. Eu não gosto que fala de espírito e de possessão. Ah, mas eu vou dizer uma verdade a você. Eu acho que o pior espírito não é aquele que entra de forma de possessão. Eu acho que o pior é aquele que ele fica externamente na vida da pessoa. E todos os dias ele lança umas pequenas mentiras. E ele conduz a vida da pessoa. A pessoa, talvez ela está vestida com um terno bonito, talvez a conta bancária está boa, talvez tudo aparentemente está bem, mas ela não sabe que ela está sendo conduzida a caminhos de destruição. Pior do que o pecado, pior do que o erro, é o engano. É quando a pessoa acha que está indo para o céu, e ela está indo para o inferno. Quantas pessoas nesse momento estão agora consultando espíritos? Quantas pessoas nesse momento estão procurando muitos caminhos que levam a Deus? E elas estão procurando caminhos de luz, mas na verdade estão em caminhos de destruição. Você está conseguindo entender? Então que o Senhor se revele sobre nós, que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos viver com apenas um espírito.
O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos. Quando eu for para o meu Pai, enviarei a vocês o Espírito Santo de Deus, para que esteja com vocês todos os dias das vossas vidas. Agora, quais são as consequências de alguém que se entrega a essa vida? Acompanhe comigo o verso de número 3, por favor. Capítulo 5 de Marcos, verso 3. O texto diz assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha que coisa terrível. O texto diz que esse homem vivia nos sepulcros. Sepulcros, todos sabem o que é, mas vamos imaginar o cemitério. O homem vivia em lugares sombrios. É normal alguém viver no cemitério? Já viu gente que gosta de cemitério? Gente que anda em cemitério à noite. Gente que, sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma voltinha lá no cemitério, já pensou? Gente que dorme em cemitério. Agora, o que eu quero dizer a você? Características de pessoas que estão vivendo na escuridão. Pessoas que estão vivendo uma opressão, uma possessão. Pessoas que não se relacionam. Pessoas que procuram lugares sombrios. Pessoas que se escondem. Pessoas que têm afeição por coisas malignas, por tragédias, por briga. Pastor, eu gosto de uma briga, pastor, eu gosto. Velho homem, lembra? Ficou lá atrás. Pastor, eu brigo para, como é que é o ditado? Eu brigo para entrar numa briga. Como é que é? Eu pago para não entrar? O dou para não sair, é mais ou menos isso. Ah lá. Eu queria ver se vocês sabiam, né? No velho homem, o que a gente falava? Eu pago um boi para não entrar e... Eu tinha uns amigos que gostavam de briga. Mas isso não é obra da carne. Isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra da carne. Pessoas que gostam de lugares sombrios. Afeição por coisas malignas, afeição por sujeira. A pastora Amanda comentou sobre isso. Sujeira, vive em lugar sujo, vive em lugar imundo. Gente que não gosta de tomar banho, ó Deus falando, ó. Eita Deus, hein? Nesse tempinho, ó Deus falando. Vai ter gente que vai ter que tomar banho hoje, viu? Vai ter gente que agora, se chegar em casa falando, não vou tomar banho, você pode falar para ela, olha lá, hein? Vigia. Pessoa que não gosta de limpeza, gosta de sujeira, gosta de lugar sujo. Quantas vezes fui convidado, né? Convidado para ir orar por alguém. A pessoa estava possessa, você vai ver a casa, uma destruição. Tudo jogado, louça suja, coisa ali, não dá para viver dentro. Características de pessoas se atraem por coisas sombrias, coisas malignas. O verso 5, acompanhe comigo, por favor. O texto diz assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha o que o texto diz que esse homem fazia. Andava se cortando, andava se ferindo, se machucando. Nós vemos isso muito hoje em dia. Ah, pastor, isso é para chamar atenção. Não é chamar atenção, não. Eles não querem, obviamente, há suas exceções. Mas essa pessoa, ela não quer se machucar. Na verdade, ela causa uma dor para aliviar a outra. Há uma dor na alma, há uma dor no coração, há uma angústia, há uma opressão tão grande dentro dela, que muitas vezes ela começa a se cortar, se mutilar, para aliviar aquele aperto no peito, aquela angústia na alma. Como explicar alguém que se joga de cima de uma ponte? Como explicar alguém que se joga na frente de um trem para tirar a sua vida?
A morte é algo inexplicável. Quando eu vejo, hoje ou ontem, morreu 2 jogadores de futebol, se não me engano, da seleção de Portugal, né? E pegou muitos jogadores, isso está nas redes sociais hoje, todo mundo de surpresa. Por quê? Porque bateram de carro. Parece que um deles acabou de se casar, fazia 11 dias, filhos pequenos. Eu fico imaginando a pessoa fazendo plano, sai de casa, dá um beijinho na esposa, dá um beijo nos filhos e fala, à noite a gente assiste um filme, à noite a gente faz tal coisa, mas não volta para casa. Para onde foi? E aí eu fico imaginando o quão sombrio é uma pessoa ir e tirar a sua vida. Desejar a sua morte. A pessoa ter a capacidade de se machucar, se mutilar, se cortar, para aliviar a outra dor, para aliviar a opressão que carrega dentro do peito, para aliviar situações que se levantam contra a sua mente, contra a sua alma. E eu te faço uma pergunta, que é o segundo ponto: qual a esperança para alguém que não tem nada a oferecer? Qual a esperança para alguém que não tem nada a oferecer? Porque vamos imaginar a vida desse homem. O texto diz que ele vivia nos sepulcros, estava endemoniado, ninguém chegava perto dele, todo mundo tinha medo. O texto diz que ele quebrava as cadeias. Muitas das vezes pessoas ficam possessas, então elas recebem uma força sobrenatural, então eles quebram situações, tem uma força que não tem como se explicar, então ninguém chegava perto. Ninguém queria relacionamento, não tinha como trabalhar, não tinha como viver, não tinha mais vida. Então você imagina alguém que mora em cemitérios, que se corta com telha, que talvez quando as pessoas passam, ia para cima e brigava. Não tem nada para oferecer, não tem esperança de vida. As pessoas cortavam volta. Já viu alguém? Muitas vezes você vai num shopping hoje em dia, você vai num lugar aí, você vê a pessoa toda de preto, cabelo muitas vezes com uns cortes estranhos, uma roupa toda fechada, uma cara, uma maquiagem. E o que você faz? E o que eu faço? Muitas vezes a gente olha e a gente corta a volta. A gente não quer se relacionar. A gente não quer chegar perto, a gente não quer... E aí, você precisa de alguma coisa? Obviamente, a gente não sabe a reação da pessoa. Mas o que a gente faz com esse tipo de pessoa? Talvez a gente corta, volta. Ninguém chegava perto. Qual a esperança para a vida dessa pessoa? Ninguém conseguia libertá-lo, ninguém conseguia ajudá-lo, ninguém conseguia resolver um problema. Não havia um prefeito que chegava, vem cá, eu te ajudo. Ele quebrava as correntes na mão, estava possesso por um espírito imundo. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que aqueles que todos cortam volta, Jesus vai até ele. Aonde ninguém vai, Jesus vai. E talvez você tenha na sua família um parente, preste atenção nisso, um amigo, um pai, uma mãe, o marido, a esposa, alguém que você tenha vergonha. Alguém que as pessoas olham, seja na aparência, seja no emocional, seja no espiritual, seja por causa de algum vício. Quando as pessoas olham, você sente vergonha. Não tem esperança para a vida dessa pessoa, ela não tem nada a oferecer. E talvez você olhe para a vida dessa pessoa e todos estão decretando um fim. Essa pessoa não tem como mudar de vida. Só está esperando morrer. Só está esperando o dia do Senhor recolher, porque não tem o que fazer. Convido você a ler comigo o verso de número 6, por favor. O texto diz assim. Vamos ler a partir do verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou.
exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O texto diz que este homem era escravo de uma situação, possesso por um espírito maligno. E quando ele vê Jesus, ele corre para Jesus pedindo para Jesus libertá-lo. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: Legião. Por quê? Uma legião romana era formada por 6.000 homens. Então quando Jesus pergunta qual é o seu nome, esses espíritos então respondem: Legião, porque nós somos mais de 6.000. Então você imagina mais de 6.000 espíritos imundos do inferno tomando conta da vida de um homem, dentro de um homem. O texto diz então que eles pedem, sabendo que Jesus iria libertá-lo, sabendo que Jesus veio com o propósito de transformar a sua vida, sabendo e reconhecendo que o Jesus a qual eles estavam vendo era o Cristo, era o Filho de Deus, eles pedem que Jesus os lance nos porcos. Havia ali uma manada de porcos por perto, com cerca de 2.000 porcos. Então eles pedem: olha, nos lance fora e nos lance nesses porcos. E Jesus então os expulsa e os lança nesses porcos. O texto diz que os porcos então caem num despenhadeiro. E o texto diz então que este homem é liberto. Eu quero chamar o louvor, por favor. E eu convido você a ler comigo, por favor, o verso de número 15, que esta cena me chama muita atenção. Verso de número 15 diz assim. Deixa eu primeiro explicar. O texto diz que Jesus expulsa esses espíritos imundos. Eles saem, entram nos porcos, caem num despenhadeiro. Esse homem é liberto, sua vida é transformada. Então o verso de número 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Então preste atenção nisso. Muitas vezes as pessoas nos olham, e mesmo que nós fomos libertos, mesmo que a nossa vida foi transformada, ainda elas acham que nós éramos aquele mesmo do passado. O apóstolo Paulo, após se converter, eles ainda achavam que ele era aquele velho homem. Mas aqui Jesus já havia transformado a história desse homem. O verso 15 diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Olha isso agora. O texto diz: assentado, vestido e em perfeito juízo. Você pode dar glória a Deus por isso? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E o texto diz: e eles temeram. Se esse texto não mexer com você, esta é a cena que mais me choca, uma das que mais me choca nesse texto. Eu fico imaginando a vida desse homem, que já não tinha mais esperança de vida, entregue aos sepulcros, 6.000 espíritos o governando. Mas agora o texto diz que de repente, quando os donos dos porcos vão ter com Jesus: o que aconteceu? Por que o Senhor fez isso? O texto diz que de repente eles viram o homem sentado, liberto, vestido, e já não mais um espírito governava, mas agora ele estava em perfeito juízo. Este é o Evangelho de Deus. Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para fazer o impossível. Este é o verdadeiro Evangelho de Deus. Deus faz daquele que para nós é perdido, para a família que é perdida, para o homem, para a mulher, para aquele que é perdido, Deus é poderoso para restaurar.
Agora, algo que me chama mais atenção aqui, que alguns pedidos foram feitos a Jesus. O texto diz que os espíritos fizeram um pedido a Jesus, dizendo assim: olha, Senhor, faça algo, lança-nos nos porcos. E o texto diz que Jesus então atende o pedido. Então os espíritos saem, se lançam nos 2.000 porcos, e os 2.000 porcos se lançam no despenhadeiro. Primeiro pedido. O texto diz que os moradores, donos dos porcos, fazem um pedido a Jesus, porque eles perderam a sua renda, perderam 2.000 porcos, ficaram irados. Me chama a atenção que ao invés de eles se alegrarem com a transformação na vida do homem, não, eles ficaram irados, mas tudo bem. E agora, mesmo assim irados, Jesus nos faz um pedido, eles fazem um pedido a Jesus, dizendo: olha, pegue as suas coisas e saia das nossas terras, vá embora. Nós não queremos mais você por aqui, você está nos dando prejuízo. E o texto diz então que Jesus pega as suas coisas e vai embora, entra no barquinho para ir embora. Segundo pedido. E aí tem um terceiro pedido, que é desse homem que foi liberto. Esse homem que não tinha esperança, que estava no cemitério. Quando Jesus transforma a sua vida, ele chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, já que o Senhor está indo embora, deixa-me ir ter contigo, me deixa te acompanhar, para onde o Senhor for eu quero ir. Mas sabe qual que é a resposta de Jesus? Talvez você pense: lógico que ele disse sim. Jesus disse não. Isso me ensina muita coisa. As intenções desse homem eram muito boas. Quando Jesus muda a sua vida, quando Jesus chega até Pedro, quando Jesus chega até os discípulos, ele diz: ó, larguem tudo, venham e sigam. Esse homem agora tem a sua vida transformada, e ele chega a Jesus e diz: olha, eu quero te seguir. Jesus diz: não. Eu quero dizer a você, no evangelho verdadeiro de Jesus, nós precisamos aprender a ouvir não. Aqui nós aprendemos que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Aqui nós aprendemos que apesar da nossa intenção ser boa, a vontade de Deus, os planos de Deus são maiores. Então aprenda a esperar os planos de Deus, a vontade dele se cumprir na sua vida. E o segredo desse texto para mim está no verso 17. Fique de pé, você que pode. Dos versos 17 ao 19. O texto diz assim: quando eles viram tudo e entraram a rogar-lhe que se retirasse das terras deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele está falando: Jesus, deixa-me ir contigo. Verso 19: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Repita assim comigo: olha, vai para a tua casa. Ele falou: Jesus, me deixa te seguir. Jesus não lhe permitiu, mas Jesus lhe disse: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Eu fico imaginando a cena. Esse homem estava tão grato que ele disse: Senhor, eu quero ir para o Senhor e quero te seguir para onde o Senhor for. Depois do que o Senhor fez na minha vida, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e quero te servir para onde o Senhor for. Mas Jesus disse assim: olha, não, volte para os teus. Eu quero convidar você nessa noite a estar atento a esta palavra. Eu fico imaginando esse homem, que talvez há anos estava num cemitério. Esse homem que era vergonha para todo mundo. Esse homem que as pessoas cortavam volta. Esse homem que ninguém poderia ajudar. Esse pai que talvez os filhos olhavam e dizia: eu tenho vergonha do meu pai. Talvez ele olhava para os filhos e não se sentia orgulhoso. Talvez a sua esposa olhava para ele e sentia vergonha. Mas agora eu fico imaginando ele chegando em casa, batendo na porta,
E talvez alguém pensando, será que é mais uma notícia ruim? Será que é mais o que vai acontecer? E eu fico imaginando ele voltando para casa, bem vestido, com a sua feição transformada, liberto, dizendo assim: e aí, quais são os planos para amanhã? E aí, o que nós vamos fazer esse ano? E aí, vamos chupar um sorvete? E aí? Eu não sei como que está a sua casa. Eu não sei por que você vem buscar nessa noite. Mas a mensagem dessa noite, o tema é curados para recomeçar. E Jesus dá a esse homem uma oportunidade de recomeço, de continuar. Todos tinham decretado um ponto final. Eu quero orar por você que sofre uma opressão, você que não tem paz para dormir, você que tem pensamentos que você sabe que não são de Deus, você que está vendo Satanás se levantando contra você, você que tem algo que talvez você se envergonhe, ou talvez você venha aqui orando: Senhor, visita a minha casa, visita o meu marido, visita a minha esposa, visita os meus filhos. Talvez você é a mulher de alguém que para todos é uma vergonha. Talvez você é o marido de uma esposa que talvez para todos é uma vergonha. Talvez você tenha um pai perdido, talvez você tenha um filho perdido. Eu não sei como você chega aqui, mas eu creio em nome de Jesus que uma palavra do Senhor pode transformar a tua vida. Eu creio em nome de Jesus que aonde ninguém vai, Jesus propositalmente foi por causa de um homem. Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu convido você a abrir o seu coração para Ele, naquilo que essa palavra falou com você. Você que está vendo a vergonha sobre a sua casa, você que tem vergonha do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Não, pastor, eu não tenho vergonha, mas o mundo tem. Já não há mais esperança. Não há esperança de cura, não há esperança de libertação, não há esperança de amanhã. Te adorarei. Estás aqui. Você que está lutando contra a droga, contra a prostituição, contra um vício. Te adorarei. Eu não sei se você vem por você, eu não sei se você vem por alguém, mas eu convido você a abrir o seu coração para o Senhor aí onde você está. Começa a falar com Ele agora em nome de Jesus. Transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Segura, por favor. Queridos, eu não trouxe essa palavra à toa. Eu quero orar por vocês nessa noite. Eu quero orar primeiramente por você que veio saindo da sua casa, mas a vergonha tem batido a sua porta. Daquilo que a palavra falou com você, dois tipos de pessoa: aqueles que vêm buscar por alguém e aqueles que vêm buscar por si mesmo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Aqui não há ninguém melhor que ninguém. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu creio que haverá cura nessa noite. Eu creio que haverá libertação nessa noite. Mas enquanto nós adoramos ao Senhor, eu convido você em nome de Jesus
a sair do seu lugar e vir à frente, eu quero orar por você. Deus é Deus de Saia do seu lugar, se renda aqui. Deus de promessas, Entrega a sua caminho casa. no deserto, Entrega o seu marido, luz entrega os na seus filhos. escuridão, meu Deus, Toda a opressão, esse é quem pensamentos tu que não vêm do Senhor. és. Saia do seu lugar em nome de Deus Jesus. é Deus de milagres, Deus de promessas, Saia do seu lugar em nome de Jesus. luz na escuridão. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, tu tens a liberdade. As ovelhas são tuas. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Caminho no deserto, Abra o seu coração para o Senhor. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, navegarei, oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. E de pé, você que pode, vamos adorar o Senhor. Espírito, Oh Deus, que desce como fogo, sim, Espírito Santo, vem sopra sobre a tua igreja, vem sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, 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 em nome de Jesus. Vem, 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 em nome de Jesus. Vem, 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 em nome de Jesus. Abra o seu coração, querido. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor, em nome de Jesus. Vem como em Pentecoste.
suas mãos. Vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, eu creio que Deus tem um novo tempo sobre a vida de muitas pessoas que estão aqui. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Não deixe Satanás te envergonhar. Não deixe ele lançar mentiras no seu coração. Não saia daqui constrangido. Eu fico imaginando quando aquele homem voltou para casa, bateu na casa, na porta. Eu fico imaginando a reação da esposa, a reação dos filhos. Eu não sei o que falam de você, eu não sei o que você pensa sobre você. Mas eu creio que em nome de Jesus, homens e mulheres foram visitados pela presença do Senhor nessa noite. E que haverá um novo tempo sobre a sua casa. Mais do que um ministério, Jesus quer a sua família restaurada. Jesus quer a sua casa. Jesus quer o seu coração curado. Então eu convido você. Você foi ministrado sobre coisas que você deve viver, como fazer. Cuidado, vigie. Que o Espírito Santo te sustente. Essa noite nós somos curados, libertos, para recomeçar. Então recomece. Recomece. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza na tua presença. Eu oro por todos aqueles que estão aqui. Que ninguém saia constrangido, acusado. Isso é obra do inferno. Mas que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, venha reinar sobre cada um de nós. Que nós possamos entender esta ordem de Jesus. Não, você não vai vir atrás de mim. Volte para a sua casa. Conte a todos o que Jesus fez por você. Eu quero declarar em nome de Jesus, a partir de hoje a sua vida será transformada, sua casa será transformada. Você que veio aqui orar pelos seus, que o Espírito Santo alcance o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, em pouco tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a salvação, a transformação alcançará os seus, e você testemunhará aquilo que o Senhor foi fazer na sua casa. Deus foi poderoso, Jesus é poderoso para ir e atravessar um rio, um mar, uma distância, por causa de uma pessoa. Pastor, meu marido está distante, minha esposa está distante, os meus filhos. Jesus é poderoso para ir por causa de uma pessoa, para que haja cura, para que haja libertação e para que haja transformação. Senhor, Tu és um Deus de palavra enviada. Estenda a sua mão agora sobre a sua casa, para a sua casa. Senhor Espírito Santo, vai agora, em nome de Jesus. Aonde esse homem e essa mulher estende a mão, pela fé, Tu és poderoso para converter o coração desse homem. Tu és poderoso para transformar a vida dessa mulher, no tempo do Senhor. Mas nós pedimos, apressa-te ao nosso socorro. E nós testemunharemos a transformação da Tua parte, em nome de Jesus. Senhor, obrigado mais uma vez por essa noite, pela palavra. Oro pela Tua igreja e peço que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa, guardados pelo Senhor. Que o Senhor nos livre do mal, nos dê uma noite de sono restauradora. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a nossa sexta-feira, prospere a obra das nossas mãos, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e que permitindo o Senhor, amanhã à noite possamos estar todos juntos aqui, Te servindo e Te adorando, em nome de Jesus, amém
Você foi alimentado pela palavra de Deus? Então eu convido você a guardar ela no seu coração. Guarde ela no seu coração. Que você saia daqui não envergonhado, não acusado, mas com a fé e esperança de um amanhã transformado em nome de Jesus. Estenda sua mão direita para cá. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Você que crê nisso diz: vão em paz. Calma e que o aí, Senhor que vos abençoe em nome de Orar pelo Jesus. mês. Ô, amado, tá vendo? O negócio foi tão forte que eu esqueci da... Então, não, agora, peraí, vamos orar. Estenda sua mão para cá, vamos entregar ao Senhor. Obrigado, viu, meninas? Deus abençoe. Quem que lembrou aí? Obrigado, viu? Então, estenda suas mãos para cá. Hoje eu já estou perdido. Que mês que é hoje? É agosto, setembro? Senhor da glória. Agosto. Estenda suas... É para ver, eu já sabia. Estenda suas mãos para cá. Vamos consagrar ao Senhor o mês de outubro. Pela fé. Senhor, como igreja, fico feliz de ver o desejo da tua igreja de te buscar, de ouvir a tua palavra. E pela fé nós consagramos ao Senhor todo o mês de outubro, desde o primeiro até o último dia do mês. Não sabemos o que virá, não sabemos o que viveremos, mas entregamos todas as coisas em tuas mãos. Que o Senhor conduza os nossos passos. Pela fé, como irmãos, como igreja, nós entregamos ao Senhor todo o nosso mês de outubro. Que o Senhor governe os nossos passos, Pai. Consagramos agora, desde o primeiro até o último dia do mês, em nome de Jesus. Você que crê nisso diz amém. Deus seja louvado. Cumprimenta a pessoa que vai pagar a tua janta em nome de Jesus. Não é possível, querido. 4 dias. Não pagaram a tua janta ainda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oi para todo mundo. Quem vai me chamar?